to go and go. Ide kere hala. Ay, ide kere hala. O que voz quer falar? Você é do seu cavalo? Quero fazer trabalhador aqui também. Nunca errei nada. Por que eu não tô trabalhando? Não, você por voz pode trabalhar. Às de vez em quando a gente dá uma corrigida no seu cavalo, mas voz não erra não. Você sabe que a gente corrige ela também porque a gente quer ver ela casada. É, os mas frentes, que sacerdote tem que viver uma vida de casado, né? Eu não errei nada. O sacerdote tem que viver uma vida de casado. O que eu tenho que fazer na vida do meu cavalo eu fiz. Você nunca viu meu cavalo levar uma bucetada na cara? Sim. Nunca deixei. Nunca deixei perna de calça ruim na vida do meu cavalo. Minha missão... E hoje vou ensinar um feitiço de destruição e maldição para inimigos. Lembrem-se, esse feitiço deverá ser feito apenas para pessoas que querem te destruir ou prejudicar. Tomem seus banhos de ervas, façam suas orações antes. Para me auxiliar, eu evoquei o demônio Leraj ou Leraye, mas você pode também utilizar outros deuses, entidades ou egrégoras que você tenha fé. Pegue seu caldeirão de maldição em ferro fundido na cor preta como este aqui, quanto mais velho melhor. Adicione terra de cemitério, de preferência da cova de alguém que morreu muito doente. Agora separe as pimentas, que podem ser de vários tipos, de preferência as mais fortes. Amasse bem, pode ser pimenta malagueta, dedo de moço, o importante é colocar toda a sua raiva ali. Depois de descarregar toda a sua raiva nas pimentas, jogue elas no fundo do caldeirão. Adicione uma colher de madeira de enxofre. Adicione o bom e velho dendê. Jogue cachaça ou pinga. Triture folhas de comigo ninguém pode. Bruxos, macumbeiros, eram vistos como a própria encarnação do mal. E o que mudou? Porque os ocultistas não se escondem mais. em vossa casa. E ao dono desta figueira, para que essa magia, para que esta bruxaria seja confirmada, que a vida desse homem, que a vida desse perna de calça, se transforme em desgraça, desgraça, desgraça. Que assim seja! Assim será! Eu peço licença às bandas, eu peço licença à minha linha, e viva a ponteira! Mais terra de anjo, cidade de Satanás, quer falar da falsidade, em nome de Ferrabras. Mais terra de anjo. Jesus nunca existiu? Quando a gente fala em historicidade... Não, peraí, só um pouquinho. Jesus nunca existiu como pessoa. Ele como nunca... pessoa. Não. Quando a gente tá falando em historicidade... Por exemplo, eu vou falar que essa cadeira existe. Vamos supor que eu saia daqui, vou passar uma semana lá em casa e eu falo assim, será que aquela cadeira do Daniel existe? Eu tenho que, de alguma forma, vir pra cá, fazer testes se é a mesma cadeira. Não adianta nem eu ver uma cadeira igual. Eu tenho que fazer testes. E aí, no caso dos livros da Bíblia, do Novo Testamento, teste de carbono 14, uma série de validações. Porque não é só ter o livro antigo. Sim. Você tem que saber se realmente não é um livro pseudepígrafo. Então, quando a gente tá falando historicidade de Jesus, a gente tem que lembrar que não tem
nenhum historiador, nenhum historiador, podem pesquisar quem quiser, nenhum historiador do primeiro século que conviveu supostamente com Jesus que narra as aventuras, as peripécias desse malandrinho. Quando eu ouvi falar dos evangelhos, eu fiquei chocado. Então, porque falaram que os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles eram conjuntos de pessoas. Isso não eram nem eles. Os evangelistas. A cabeça dando tela azul, né? Os evangelistas, por exemplo, os papiros, os pergaminhos que compõem o Codex Sinaíticos, o Codex Bizantinos, esses livros que compõem aí o começo do Novo Testamento, eles são datados de 100 a 150 anos depois da morte. Da morte de Cristo. Exatamente. E aí o que acontece? Tem alguns mais recentes, 90 anos, 100 anos, mas o P52, P27, que são os pergaminhos mais antigos que nós temos. Quando você vai ler esses pergaminhos, eles não estão na língua de Jesus, supostamente falada por Jesus, né? Que é o aramaico, o hebraico. Eles estão em grego koiné. E poucas comunidades de escribas eram alfabetizadas na época, por exemplo, para saberem escrever em grego koiné, que não é a língua de Jesus. E estes pergaminhos que compõem o Novo Testamento também não foram encontrados perto de onde Jesus estava. Não. Foram encontrados perto da Biblioteca de Alexandria. Muito provavelmente, quem escreveu foram copistas egípcios com ideologias neoplatônicas dos gregos e foram juntando aquela miscelânea de ideias. O Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, eles são assinados, por Mateus, Marcos, João, Lucas. Mas na verdade, tinha um costume antigo de, por exemplo, junta-se todo mundo aqui da sala e a gente quer passar um conhecimento adiante. E aí a gente vai, cada um colaborar com uma parte, e aí a gente assina como se fosse o Dan. Ou a gente pode ter um pseudônimo, por exemplo. Exatamente. Que nem uma empresa mesmo. Uma empresa responde com o nome dela, né? Não de cada um dos associados. Quase um ghostwriter. Exatamente. O que não significa, Dan, que Jesus não tenha um fator simbólico para quem acredita. Sim. Mas é o mesmo fator simbólico que Buda, que Krishna, que outros também que você pode encontrar. Sim. Né? Nós não estamos amarrados nessa historicidade que Jesus realmente existiu. Isso quem faz tem interesses capitalistas por trás, porque leva muito dinheiro, né? E aí vende-se muitas caravanas para Israel. Em Israel, o pessoal confunde muito também, acha que cristão lá é bem recebido. Não é, pela comunidade ortodoxa não é, porque assim, eles chegam lá querendo converter, querer impor a fé deles, e Jesus não é o Messias. Os cristãos, dos judeus. fala, né? O cristão vai pra lá e quer converter. E quer converter. E aí eles vão lá, não, mas Jesus pisou ali, olha lá a pegada dele. Ah, não, mas Jesus deu uma fumadinha ali, ó, a pontinha ali. Jesus do baseado ali. O que eu mais quero visitar, isso eu confesso. O que eu mais quero visitar é a Sepultura. É Sepultura, né? Onde... Não tem, aquilo é da Flávia Domitila, uma descendente do Vespasiano que falou que é ali. E aí a galera comprou a ideia. É ali. Constantino era pagão, depois converteu. E vem a Flávia Domitila logo depois, né? No início da Igreja Católica. E fala, era ali, ó. E acabou, porque ela disse, ela era... Quem que é Flávia Domitila? Descendente do Vespasiano, do imperador Vespasiano. Ela começa a morreu aqui. Morreu aqui, é assim que funciona. Se você perguntar pro povo de Israel que vive lá há 3.000 anos, desde Canaã, eles vão falar, não, nunca teve um Jesus aqui, que aconteceu tudo isso. O povo judeu mesmo, tá? Não é judeu messiânico. Sim. Porque tem o cristianismo dentro do judaísmo, que é o judaísmo messiânico. Pela comunidade ortodoxa de Israel, quem quiser vai lá conferir. For hoje num ortodoxo e falar, ele vai falar, isso aí não existe. Então Jesus foi criado para contar uma história, né? De iluminação, de espiritualidade, de resistência e tudo mais. É isso que ele foi criado para fazê-lo. E aí os romanos juntou um picadinho ali dos gregos, um pouquinho dos egípcios, né? Todo mundo deu a sua parcela ali de contribuição a esses povos antigos que eram unidos, principalmente depois que Alexandre, segundo século. Mas a gente sempre teve uma ideia em várias religiões, o misticismo, da ideia do mal. É, sim. O mal contra o bem. É. Por que a gente tem essa visão e quem é o mal? Ah, sim. O mal não existe em lugar nenhum da Bíblia. Não? Não. Personificado de forma como uma entidade. Satanás não existe? Não. Olha. Existe uma exploração desse nome para ganhar um troco dos fiéis. Estrela da Manhã é Vênus. É mito babilônico. Depois eu vou falar sobre Vênus. Tá bom. Vamos começar falando de Satanás, então, pra gente organizar? Pega um gelinho aí. Bora. Não quero gelo, não. Eu sou cowboy, tomo sem gelo. Tá bom, então. Então parece que eu não pedi esse gelo. Pediu gelo, agora não quer mais. Agora vai no seco. Ó, eu trouxe aqui, pra gente poder entender, então, o mito de Satanás.
a gente tem que entender qual que é a primeira vez que ele aparece. Sim. Né? Não tem, se eu vou chamar, sei lá, se eu quero saber o que é isso aqui? Você vai falar assim, isso aqui é uma bala de goma. Mas quem inventou? Não adianta você me falar que foi o seu vizinho. Não, eu vou procurar saber quem inventou essa bala, como que ela foi inventada, sob que circunstâncias e tudo mais. Então, pra gente falar de alguma coisa, de qualquer coisa que existe, a gente tem que nós temos que nos remontar à origem daquele nome. E a origem do nome Satã, pela primeira vez na Bíblia, está na Torá, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Essa aqui é a Bíblia em hebraico, então não tem como enganar. A Bíblia, depois que é traduzida, a da Septuaginta, né, que é a Bíblia hebraico que passa para o grego, já tem uma distorção. Pior ainda é quando passa do hebraico, do grego para o latim, que é a Vulgata Latina. Aí terminou de cagar. Tá? Então, pra gente saber a origem do nome Satã, a gente tem que se remontar à origem dele na Bíblia. Então, o livro mais antigo da Bíblia, que faz parte ali do Pentateuco, né, que são os 5 livros ali do começo do judaísmo antigo. Que são? O Números, Levíticos, Êxodo, Gênesis, Tá. e tem mais um aí que eu tô... Enfim. Gênesis, Números, Levítico, Êxodo e Deuteronômio. Tá. Mas enfim, então tem o Pentateuco, que são os 5 livros primordiais da Bíblia. E dentro desse livro você tem a primeira menção ao nome Satã, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Então vamos ver o que está falando o livro de Números e como que está essa grafia do nome Satã, tá? Aqui, quem abrir aí, não sei se dá para focar. Aqui dá. Aqui tá do lado certo? Isso. Olha lá na câmera. Tá certo? Tá, mas eu vou focar uma palavrinha aqui, ó, pra você mostrar pra eles, pra gente provar, que aqui a gente prova, tá? Aqui a gente não é Daniel Mastral, aqui a gente prova. Ó, você coloca aqui, ó. De graça. Mostra assim. aqui, ó. Aqui? Essa aqui, acho que essa câmera consegue mostrar. Tá. Essa palavrinha aqui, Que é essa palavra? Satã. Lê Satã. Lê Satã. Lê Satã. Deixa eu te Falando mostrar o uma que coisa sobre aqui, isso? Ó, tá vendo que ela começa com uma letra Lamed, depois tem um Sim, que na verdade é uma... Parece com o Shin, mas o pontinho é diferente. Tá. Então o Sim, e depois nós temos a letra Tet, e nós temos uma letra Nun Sufit no final da palavra. Tá. Então, Lê Satã em hebraico, tá? Que quer dizer Por isso o que quê? é muito importante a pessoa que quiser ler a Bíblia de verdade, tem que aprender o hebraico. Não Tem que pode, ir na origem. Tem que ir na origem, na Torá, tá? Na Tanar. Então, Lê Satã, essa primeira letrinha, esse Lamed, que parece essa minhoquinha, é uma espécie de preposição que indica como ou para onde, ou por onde, tá? Satã significa adversário, opositor. É simplesmente isso, adversário, opositor. Não temos aqui no livro de Números, que é um livro extremamente relacionado com o período da monarquia de Israel, porque é mais ou menos pra gente contextualizar, pra entender Satã. Quem começa com o alfabeto hebraico? Davi, tá? E ele começa baseado no idioma fenício, que é o que tinha na época. Tá. Muito provavelmente, quando Moisés recebe a Torá, quando Moisés recebe lá no Monte Sinai os mandamentos, ele não recebe no idioma hebraico, ele recebe no idioma fenício, porque esse idioma hebraico vai ser desenvolvido depois do governo de Davi. Então vem Saul, depois Davi, tá? Então, a primeira vez que aparece esse nome adversário na Bíblia, no livro de Números. Satã para eles é o adversário, o opositor. A Deus. Não. Não? O opositor. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa e você é um funcionário descontente. Você é um acusador, você é um opositor. Você é um adversário. Paquito é um... exatamente. É um funcionário Bolsonaro é Satã do Lula. Tá. O Lula é Satã do Bolsonaro. Entendi. Entende? É o papel de adversário. O Paquito é o Satã. E como que a gente prova isso? Porque no livro de Números, quem lê, vocês vão ver que está se referindo a Balaão. E é dito aqui na passagem de Números, tá, que Deus colocou um anjo na vida de Balaão por adversário, Lê Satã. O próprio Deus, que no caso Elohim, colocou no caminho de Balaão um anjo adversário a Balaão, para que ele não cometesse a heresia que Balaque estava lhe pedindo. Rei dos Moabitas, diga-se de passagem, se não me falha a memória. Entendi. Então, o que acontece? Um próprio anjo, Deus coloca ali no caminho de Balaão por adversário, por isso existe essa palavrinha em hebraico, Lê Satã. Então os rabinos que estão me assistindo, eles sabem do que eu estou falando. É só o crente moderno que, perdido aí nessas tribulações psicológicas da figura do mal, é que perdeu o contato com a raiz da própria religião dele. Então, Lê Satã, não sei se consegue mostrar aqui, tá aqui ó, tá? Lê Satã, por adversário. Bom, e aí Deus coloca então esse anjo na vida de Balaão. Conseguiu fechar, Paquito?
coloca na vida de Balaão pra ele não cometer heresia contra Israel. Aí você fala, ah, tá, nesse caso é um anjo de Deus, mas tem outras passagens. Ao ouvir o Vic falar de Jesus, já começamos a entender o porquê tanta exposição nas redes sociais. Antes de trazer toda a verdade, veja esse vídeo com o mestre Jonan. E aí, neguinho? Coisa feia, hein? Você que é errado lá de cajuado de praia? Já ficou de garrador com o gato seco lá? E participando da roda. Sujando a corrente. Esse gato preto tá... Esse gato seco, ele gosta de desafiar a gente, não gosta? Não gosta? Por isso que nunca vai ser ninguém. Nunca vai ser ninguém. Foi expulso dessa casa e ainda gosta de desafiar nós. Mexer com o fio da gente, sujar nossa corrente. E aí, mané? Homem feio daquele, neguinho. Sem trabalhador. Expulso de dentro de um congá porque não consegue ficar dar certo. Desjoga a fia dos outros, ainda você vai ficar com ele, neguinho? Dessa boa, mané. Você tem fia? Tem. Você não tem cabeça. Você tem fia, neguinho? Tenho. Você tem cabeça pra ser mãe, pra cuidar das suas filhas? Tenho. Muito bem. Dos dois. Que bom que você cuida bem de suas filhas, né? Porque doce, né, neguinha? Não, realmente eu errei, mas eu não sou... Ficar com aquele homem lá, aquele homem trabalha, neguinho? Não. Uma mulher que tem filho, ela pode ficar com um homem que é vagabundo e não trabalha, neguinho? Não, mané. Uma mulher que tem filho, ela pode ficar com qualquer homem que não vai servir pra fazer família? Pra que... Neguinha, você, neguinha, é o espelho de seus filhos. Seus filhos vai te ver, seus filhos vai te ver. E vai seguir o que ele vê de você. Seu filho vê que você tá ficando com esse tipo de homem. É orgulho, neguinha? Não falta mais pra você virar uma boa mãe, neguinha. Uma boa mãe tem que ser uma mulher de respeito. Ficou com ele pra casar, pra namorar, neguinha? Então, não. Não, mané Sabiá. Só foi pra noitação? Só uma vez só. Aí, mais feio ainda. Muito feio isso. Mulher que tem feio, né? Eu vou colocar um negócio nele que nenhuma mulher vai gostar dele. Vou fazer os outros enxergarem mais feio ainda, só por causa disso que ele tá fazendo. Mexendo ainda com filha minha, né? Posso de mentira não, hein, neguinha? Filho de santo não mente papai de santo não, porque nós descobre. Se eu não contar, nego, eu mostro. E mostrar... Se eu pegar pra mostrar, neguinha, você vai ter o seu. Você é nova aqui na casa, né? Chegou agora. Já chegou toda errada. Agora é consertar, tá bom? Você vai sentar lá. Você coloca essa camisa feia de vocês. Você tá afastada de outra banda, tá bom? Tem tempo, mané Sabiá? Até eu voltar e tirar ela. Axé. Mané Sabiá voltar e tirar ela. Axé, mané Sabiá. E nunca mais, neguinha, faça isso. E veja o homem que você vai ficar. Você ficar certa nessa casa, neguinha. Coloca um homem bom na sua vida pra você casar. Viver uma vida de respeito, uma vida de família. Mas se você andar torta desse jeito, neguinha, vou te deixar igual eu vou deixar o gato seco. Aí é com você, tá bom, neguinha? E nunca mais minta pra um pai de santo. Que sempre é descoberto. Vai lá. Aqui tem passarinho, neguinha. E esse passarinho canta. Ele é o mané do Sabiá. Pensa nele tem que vir. Pensa nele tem que vir. Ele é o mané